Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aí ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Paz e bem a todos, uma vida abençoada, de prosperidade, de muita saúde. Então, como tem sido sempre a missão do nosso canal, o objetivo do nosso canal, compartilhar assuntos saudáveis, algumas técnicas, alguns conhecimentos mais profundos em relação à nossa vida, à nossa existência, à nossa espiritualidade. Então agora nós queremos aí lançar uma série de vídeos um pouquinho diferente no seu contexto, mas não nesse objetivo que a gente tem por meio do nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Então meu nome é Sérgio, já gostaria de convidá-los a inscrever no nosso canal, nos ajudar a compartilhar os vídeos, é muito importante a gente propagar um pouco de um conteúdo aí mais saudável, né, de forma gratuita, porque todo o nosso canal, todos os vídeos, todas as técnicas, tudo que nós fazemos é com muita boa vontade, baseado em experiências, também algumas sugestões dos irmãos, das irmãs, enfim, nessa congregação aí em torno da nossa espiritualização, mais além do contexto religioso, né? Ou seria a religiosidade mais profunda no sentido de nos religar ao divino em nós, não no contexto das religiões assim intituladas, denominadas de forma humanizada, mas no contexto da essência da religião. E o nosso propósito então com essa série de vídeos é a gente falar um pouquinho mais da nossa saúde física, principalmente a nossa saúde física. Obviamente, todos nós sabemos que não tem como separarmos a saúde física da saúde mental, da saúde emocional e também, entre aspas, dessa saúde espiritual. E o que a gente quer fazer com esses vídeos, com essa série de vídeos, é trabalhar todos esses conhecimentos em relação a todos esses corpos, mas focado na nossa saúde do corpo físico. Então nós traremos alguns conhecimentos, faremos algumas reflexões e também em alguns vídeos à parte nós utilizaremos algumas técnicas, né, de meditação, de visualização, exatamente para a gente entrar nessa harmonia, para a gente começar a comandar aí os nossos órgãos, os elementais nos nossos órgãos, de forma a alcançar ou não atrapalhar aquela homeostasia ou a homeostase natural que o nosso corpo já possui. O que a gente pode depender de tudo isso, meu irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo? O que acontece? Nós sabemos que a natureza é de uma inteligência profundíssima e perfeita. Eu diria que perfeita sim, né? Porque tudo que é criado do Criador, do Divino, ele tem essa perfeição. E a homeostase ou homeostasia, para quem não sabe, ou só relembrando aí quem já conhece, é exatamente uma capacidade que o corpo tem, e eu até diria que toda a natureza tem, de se reequilibrar naturalmente. Eu não diria automaticamente, eu diria naturalmente. É diferente e a gente ao longo desses vídeos a gente vai entender melhor. Mas a homeostasia ela traz então essa capacidade do corpo diante das diversas adversidades ambientais ou ainda que projetadas do meio ambiente para o nosso contexto interior, que o corpo ainda assim consiga se reequilibrar. Mas olhe lá, meu irmão, minha irmã, porque tudo isso tem um limite. O nosso corpo tem um limite, as nossas emoções, o nosso corpo emocional, a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, principalmente quando elas são muito ruins, tem um limite. Os nossos pensamentos ruins também têm um limite. E esse limite que eu estou falando é o limite da saúde, da boa saúde ou da má saúde, nesses diversos contextos. Então é interessante a gente entender que se por um lado o nosso corpo veio desenvolvendo essa inteligência, né, através dos elementos que compõem o nosso corpo, elementos desde os 4 elementos básicos, né, o terra, fogo, água e ar, como também os elementos carbono, zinco, ferro, todos esses elementos, porque tudo isso está muito bem correlacionado por essa inteligência da natureza que é perfeita. E o que eu gostaria que meu irmão, minha irmã avaliasse junto comigo? Que existe um processo de evolução que a gente vem experimentando ao longo, né, dos ciclos evolutivos, e nós que acreditamos sim em reencarnações, somos reencarnacionistas, ainda que não faça diferença para quem acredite ou não, porque a gente vai tratar desse contexto do ser integral no hoje, né? Mas é interessante quando a gente lança um olhar um pouco mais atrás nesse aspecto da evolução, para a gente entender que todos os nossos órgãos, eles funcionam em perfeita harmonia, em perfeita consonância. Então já existem estudos hoje da ciência, tá? Não são estudos espirituais, nem espiritualistas, nem religiosos, são estudos científicos. E vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar, eu tenho certeza,
mas que já dizem que os nossos órgãos eles estão se comunicando a todo momento. E cada órgão, obviamente, nós sabemos que tem um papel muito específico, primordial para a manifestação da nossa saúde no dia a dia. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos ignorar que essa comunicação entre esses órgãos, ou seja, que eles trabalham como se fossem um conjunto de engrenagens, precisando cada uma funcionar de um ritmo muito perfeito para não alterar o ritmo da outra, para não atrapalhar o ritmo da outra, para não sobrecarregar a outra. Então o que acontece? Cada órgão, isso também é de conhecimento de todos, mas já existem. O que eu queria trazer assim de novo nesse vídeo é que existe sim já estudos científicos que comprovam isso. Mas obviamente também, como os estudos científicos têm nos mostrado, alguns órgãos ele têm uma importância primordial. E é interessante que com base em algumas análises, algumas reflexões e também estudando pela internet, por meio de vídeos, até o contexto de alguns resultados, né, científicos, de pesquisas científicas, a gente percebe a importância da gente entender que existe essa comunicação, que isso tudo faz parte dessa homeostase, né, falando aí da nossa fisiologia, da nossa biologia, de todo esse contexto. Tudo isso está muito bem engendrado dentro de uma inteligência perfeita, que sabe o que fazer na hora correta e como fazer para restabelecer a saúde ou para manter a saúde. Mas o que vem acontecendo ao longo das nossas experiências? Nós chegamos num nível de atrapalhar essa comunicação dos nossos órgãos, de impedir essa homeostasia, a realização dessa homeostasia, que manifesta-se a doença. Ou seja, sempre vindo, né, dos planos mais sutis, do nosso campo mental e do emocional, e aí a gente vai focar, a gente vai projetar um olhar muito profundo nessa questão das nossas emoções, porque elas são imprescindíveis para essa questão da nossa saúde. Sim, sabemos que tudo começa na mente, não é à toa que já existe aí o dizer, né, um provérbio muito antigo, um dos mais antigos aqui na Terra, que diz que mente sã, corpo são. Isso é uma verdade, sim. Porém, as emoções que trazem todo o significado das nossas experiências, ou seja, dependendo do que eu sinto, eu dou um significado para aquela experiência. E isso eu acabo projetando no meu corpo por meio da própria reação dele. Então, o que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu desencadeio um conjunto de ações, de reações no meu corpo, né? Fisiologicamente, biologicamente, em níveis de hormônios que são segregados, né, excretados a todo momento, enfim, é um complexo conjunto ali de harmonia. A gente poderia fazer uma comparação como uma grande sinfonia, mas sempre que tem que ter alguém que está regendo essa sinfonia. Eu diria que no primeiro nível, esse grande maestro é a mente, e por isso a importância da nossa razão bem desenvolvida para a gente ir dando limites para essa emoção, e a emoção seria o grande ritmo que essa mente está dando para essa orquestra. Né, que tipo de música vai ser tocada, ou seja, qual o significado que a minha emoção vai dar para aquela experiência, qual a cadência, qual o compasso, isso tudo quem dá é a emoção. Então é importante que a gente esteja atento à importância dessa integralidade, a consciência de que existe sim uma homeostasia. Uma homeostase que é uma característica natural, inerente de todo ser vivo, de todo ser humano, inclusive do planeta, né, do meio ambiente, mas que todavia tem um limite, onde a gente acaba atrapalhando em tal nível essa homeostasia que ela não consegue se processar. Porque quando ela está tentando se restabelecer, nós fazemos alguma ação que impede que ela se complete o ciclo da cura. E aí onde entra os estados de enfermidade, de doença, podendo até mesmo nos levar à morte. Então nós poderíamos dizer, sim, com toda certeza, com absoluta certeza, que o nosso corpo físico, ele é uma máquina, né, biológica, perfeita, perfeita. Cada função, cada movimento, cada reação, é tudo desenvolvido diante de uma inteligência, dos princípios inteligentes que regem, né, esse próprio automatismo, aí, entre aspas, do nosso corpo. Mas assim, de uma forma ou de outra, essa máquina biológica ela é perfeita, mesmo porque ela vem sendo desenvolvida por ninguém mais, ninguém menos do que a própria consciência da vida.
ao longo de milhares e milhares de anos. Então percebam a inteligência do nosso corpo físico. Obviamente sempre atendente ao ser ali encarnado. E o que acontece? Cada processo fisiológico, biológico, hormonal acontece de uma forma perfeitamente coordenada. Aí a gente vai questionar, tá, mas e pessoas que já nascem com problemas de saúde, com algum desequilíbrio hormonal? Isso aí não tem como a gente negar. A reencarnação é um processo da justiça divina e como nós somos sim reencarnacionistas, ainda que isso não interfere a quem não acredita na reencarnação ou ainda quem tem dúvidas sobre isso, talvez até esses vídeos contribuam um pouquinho para essa compreensão, mas que a própria justiça divina, ela se concretiza, ela se consolida por meio da própria reencarnação. E isso nos explica que o que nós viemos fazendo em outras vidas, isso vai refletir na nossa vida atual. Então, o que acontece? Essa máquina perfeita, perfeitamente desenvolvida, construída, evoluindo a cada reencarnação, a cada século, ao longo dos milênios, ela alcançou um nível de homeostasia perfeito. Mas também o ser, dentro do seu livre-arbítrio, vem atrapalhando esses processos de homeostasia ou de homeostase. E aí a gente entra nos processos da doença. Então aquela inteligência que coordenava tudo, um exemplo que a gente pode dar é a nossa respiração, ou seja, ninguém respira porque quer. Isso acontece da forma perfeita, principalmente quando nós somos crianças, né? Porque diz que a melhor forma onde a gente respira melhor é quando a gente é criança, da forma mais saudável, da forma mais natural e até isso a gente veio deturpando, deteriorando. Ou seja, dizem que a nossa forma de respirar, assim que a gente se torna adulto, ela vai subindo mais para o tórax e saindo mais da barriga, sendo que a respiração melhor é a da criança, onde a barriga se movimenta mais. Então, existem muitas coisas que são desenvolvidas e a gente vai perdendo. Por quê? Condicionamentos, pensamentos, ações, forma de agir, forma de viver, se alimentar. E aí a gente pode falar de outra inteligência perfeita, a nossa digestão. Ou seja, ninguém digere algo porque quer digerir. Ninguém passa mal porque não deu conta de digerir. Isso tudo são processos naturais. E eu prefiro não falar automatizados nem automáticos. Não, são processos naturais, está dentro de uma inteligência superior, perfeita e debaixo de uma consciência, que se realiza ali de forma plena. Só que a gente, nas nossas ações, a gente vem atrapalhando esses processos. E aí chega uma hora que essa homeostasia ela não consegue completar o ciclo dela de reharmonização, de reequilíbrio. Aí vem as doenças e pode vir até a morte. Então o que acontece? Se a gente está perturbando insistentemente, teimosamente, esse nosso processo de homeostase, ou seja, essa inteligência do nosso corpo, dessa máquina biológica perfeita durante muito tempo, a gente vai gerar enfermidades e doenças. Se a gente ultrapassa o limite dessa homeostase o tempo inteiro, não conseguir concluir o seu ciclo de reequilíbrio, então vem as fatalidades, né? As doenças crônicas e até a fatalidade. Ainda com seus picos aí das doenças agudas, né? Onde a dor está muito envolvida e o corpo não consegue mais restabelecer o seu processo que mantém a própria vida, que gera a própria saúde. Então, o que a gente tem que fazer? Se render a essa homeostasia, se render a essa inteligência que o nosso corpo veio desenvolvendo ao longo de milênios e milênios, por meio de toda a natureza, desde quando o homem surgiu no planeta Terra. Então a gente tem que parar de atrapalhar esses processos da homeostase. E aí, obviamente, pensamentos, emoções sob controle, a alimentação, os hábitos, os comportamentos, não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir disso. Então a gente precisa nos render para que a essa homeostasia, essa inteligência, diante dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, a partir do que pensamos e principalmente do que sentimos. Principalmente por quê? Porque, como eu falei, as nossas emoções têm um papel primordial no significado que a gente dá para cada experiência que a gente tem no mundo terreno e também para como a gente grava isso no nosso consciente e no nosso subconsciente. Então, por hoje, nós ficamos aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Vamos buscar conteúdos mais saudáveis, hábitos mais saudáveis. O nosso cotidiano ele precisa mudar se ele não está gerando uma boa saúde física e emocional e mental em nós.
Contamos com você, meu irmão, minha irmã. Inscreva-se aí no nosso canal Luz e Lei Divina, compartilhe, ative o sininho. Toda semana tem um novo vídeo e a gente está sempre gerando séries para a gente poder refletir um pouco mais profundamente sobre algumas questões aí da nossa vida, trazendo qualidade de vida, bem-estar, saúde física, mental, emocional e, por que não, espiritual. Isso tudo é muito importante dentro da nossa integralidade. Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude, meu irmão, minha irmã, para que a gente continue então produzindo esses conteúdos aí. Um abraço, fiquem em paz.